Você já reparou que o corpo aos 45 é diferente do corpo aos 30? Não estou falando de rugas ou cabelos brancos. Estou falando de algo que acontece por baixo da pele, no nível das células, e que transforma completamente a forma como o jejum funciona no seu organismo. A maioria das pessoas que começam o jejum intermitente depois dos 45 anos segue exatamente as mesmas orientações que funcionam para quem tem 25. E aí vem a frustração. Porque existe um detalhe silencioso, invisível, que muda as regras do jogo metabólico quando você envelhece. E se você não souber disso, pode estar fazendo o jejum do jeito errado sem nem perceber. Talvez você já tenha experimentado essa sensação. Acordar de manhã e sentir que o corpo está mais pesado, mesmo tendo dormido bem. Ou perceber que aquele peso extra que apareceu na cintura simplesmente não sai mais, por mais que você tente controlar a alimentação. Ou então, aquela energia que você tinha naturalmente pela manhã, que agora parece ter sumido, substituída por uma fadiga constante que não passa nem com café. Muitas pessoas, após os 45, começam a sentir que perderam o controle sobre o próprio metabolismo, como se o corpo tivesse mudado as regras sem avisar. E foi exatamente isso que aconteceu. O seu corpo realmente mudou. Não porque ficou mais fraco ou mais lento por preguiça, mas porque a forma como ele gerencia energia, armazena gordura e responde ao jejum passou por uma transformação bioquímica profunda. E essa transformação tem nome, tem mecanismo e, principalmente, tem solução. Mas a solução só funciona quando você entende o que mudou. Porque fazer jejum de 16 horas sem entender essa mudança pode ser tão ineficaz quanto tentar abrir uma porta nova com a chave velha. A porta é a mesma, mas a fechadura mudou completamente. Vamos entender o que acontece no corpo quando você faz jejum de 16 horas. Mas vamos dividir isso em duas realidades completamente diferentes. A realidade de quem tem 25 anos e a realidade de quem tem 45 ou mais. Quando uma pessoa jovem começa um jejum de 16 horas, o corpo dela responde de forma rápida e eficiente. Nas primeiras 4 horas após a última refeição, o organismo está processando os alimentos. Entre 4 e 8 horas começa a transição. O corpo jovem tem sensibilidade alta à insulina, então ele consegue estabilizar rapidamente os níveis de glicose no sangue. Entre 8 e 12 horas de jejum, o fígado jovem já está liberando suas reservas de glicogênio de forma suave. E quando chega nas 16 horas, o corpo jovem já entrou em um estado onde a queima de gordura se intensifica. A insulina está baixa o suficiente para permitir que a gordura armazenada seja liberada e usada como combustível. Agora observe o que acontece com o corpo maduro. Deixa eu te dar um exemplo prático. Maria tem 52 anos, sempre foi ativa, cuida da alimentação. Ela começou o jejum de 16 horas há 3 meses, faz certinho todos os dias, mas não vê resultado. O que está acontecendo? Nas primeiras 4 horas após a última refeição dela, tudo parece igual. O corpo está processando os alimentos, mas a partir daí começa a diferença. Entre 4 e 8 horas de jejum, o corpo da Maria demora mais tempo para estabilizar a glicose no sangue. Por quê? Porque a sensibilidade à insulina já não é a mesma. As células ficaram um pouco mais resistentes ao longo dos anos. Não é culpa dela. É simplesmente o efeito natural do tempo sobre os receptores celulares. Imagine que as células são como portas que precisam se abrir para deixar a glicose entrar. A insulina é a chave. Quando você é jovem, essas portas abrem com facilidade. Basta uma pequena quantidade de insulina e pronto, a glicose entra. A insulina baixa no sangue rapidamente e o corpo pode começar a usar gordura. Mas com o passar dos anos, essas portas vão ficando mais duras. Como uma fechadura que enferrujou.
A chave ainda funciona, mas você precisa girar com mais força, insistir mais. Então o corpo precisa produzir mais insulina para conseguir o mesmo resultado. E enquanto há insulina circulando em níveis elevados no sangue, o corpo não libera gordura dos estoques. É uma trava bioquímica. A insulina diz: ainda tem energia sendo gerenciada aqui, não precisa mexer nas reservas. Voltando a Maria. Entre 8 e 12 horas de jejum, quando o corpo jovem já está usando o glicogênio do fígado e a insulina já caiu bastante, o corpo dela ainda está tentando baixar a insulina o suficiente para permitir essa transição. Ela está trabalhando, mas trabalhando mais devagar. E aqui está o ponto crítico. Quando ela chega nas 16 horas de jejum, o corpo dela pode ainda estar no meio dessa transição. Não teve tempo suficiente para completar o processo que o corpo jovem completa muito mais rápido. Isso não significa que o jejum não funciona. Significa que funciona em um ritmo diferente. O corpo dela não está quebrado. Está apenas operando sob regras metabólicas diferentes, e essas regras exigem mais tempo. E se você não respeitar esse ritmo, vai interromper o processo antes dele dar fruto. Com o corpo maduro, as 16 horas de jejum podem ser apenas o começo da história, não o final. O mecanismo por trás disso tem um nome: resistência à insulina progressiva. Não estou falando de diabetes. Estou falando de um processo natural que acontece com o envelhecimento em praticamente todo o mundo. Então, quando você faz jejum de 16 horas com um corpo maduro, o que precisa acontecer não é apenas ficar sem comer. O que precisa acontecer é uma queda profunda e sustentada da insulina. E essa queda leva mais tempo do que você imagina. Em um corpo jovem, essa queda acontece entre 8 e 12 horas. Em um corpo maduro, pode levar entre 12 e 20 horas, dependendo do nível de resistência que aquele organismo desenvolveu. E aqui está a ironia. A maioria das pessoas fazendo jejum de 16 horas está parando exatamente no momento em que o corpo finalmente está prestes a começar a trabalhar de verdade. O erro mais comum que vejo pessoas acima dos 45 cometendo é seguir protocolos genéricos sem adaptar ao próprio corpo. Elas fazem 16 horas de jejum religiosamente, mas não veem resultado. E aí fazem uma de duas coisas: ou desistem completamente, achando que jejum não funciona, ou forçam ainda mais, tentando jejuns de 20 e 24 horas, sem antes ter construído a base metabólica necessária. Ambos os caminhos levam à frustração. O primeiro, porque interrompe um processo que estava apenas começando. O segundo, porque empurra o corpo para um estresse que ele não está preparado para gerenciar, o que pode gerar efeito rebote, aumento de cortisol e ainda mais resistência à insulina. Existe outro erro muito prejudicial: fazer o jejum de 16 horas certinho, mas quebrar o jejum com alimentos que disparam a insulina de forma abrupta. Pão branco, suco de fruta, doces. Quando você faz isso, todo o trabalho que o corpo fez durante 16 horas para baixar a insulina é desfeito em minutos. O corpo maduro precisa de uma janela maior de insulina baixa para começar a acessar gordura de forma consistente. Se você quebra o jejum disparando insulina rapidamente, você está constantemente resetando o processo. E tem um terceiro erro silencioso: ignorar a qualidade do sono e o nível de estresse. Quando você dorme mal ou vive estressado, o corpo libera cortisol, e o cortisol aumenta a glicose no sangue, o que exige mais insulina para controlar. Isso significa que mesmo em jejum, se você está estressado ou dormiu mal, o seu corpo pode estar mantendo níveis de insulina mais altos do que deveria. E aí você faz 16 horas de jejum no relógio, mas metabolicamente falando, é como se tivesse feito apenas 10 ou 12. A boa notícia é que quando você entende isso, todo o cenário muda. Você percebe que o problema nunca foi o jejum.
O problema nunca foi você. Foi a falta de informação sobre como o seu corpo funciona nessa fase da vida. O jejum continua sendo uma ferramenta poderosa após os 45 anos. Talvez até mais poderosa do que antes, porque é nessa fase que a gente mais precisa dar ao corpo a oportunidade de fazer limpeza celular, de ativar a autofagia, de melhorar a sensibilidade à insulina. Mas para isso funcionar, você precisa ajustar o tempo. Não adianta copiar o que funciona para quem tem 20 anos. Você precisa criar um protocolo que respeite a bioquímica do seu corpo agora. Isso pode significar estender o jejum de 16 para 18 horas, algumas vezes por semana, dando ao corpo aquele tempo extra que ele precisa. Pode significar prestar atenção no que você come quando quebra o jejum, priorizando proteínas de qualidade e gorduras saudáveis, ao invés de carboidratos refinados. Pode significar investir em um sono de qualidade e em técnicas de gerenciamento de estresse, porque isso afeta diretamente sua capacidade de manter a insulina baixa durante o jejum. E, principalmente, significa ter paciência. Paciência genuína, baseada no entendimento de que o corpo maduro não é um corpo quebrado. É um corpo sábio que aprendeu a ser mais cuidadoso com os recursos. Ele só precisa de um pouco mais de tempo para fazer o que costumava fazer mais rápido. E quando você dá esse tempo, quando você respeita o ritmo dele, os resultados aparecem. Talvez não naquela velocidade de propaganda, mas aparecem de forma sólida e sustentável. Entender o que acontece no seu corpo ao longo do tempo durante o jejum é a diferença entre fazer jejum de forma cega e fazer jejum com consciência plena, sabendo exatamente o que está acontecendo em cada fase. O corpo, após os 45 anos, não precisa de atalhos impossíveis ou promessas milagrosas. Precisa de respeito. Precisa que você entenda que ele está funcionando de forma diferente, mas não menos eficaz. E quando você trabalha respeitando essa diferença, os resultados vêm de forma natural e duradoura. Se você quer continuar aprendendo sobre como o corpo funciona de verdade nessa fase da vida, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta aqui nos comentários, você já tinha percebido que o jejum funcionava diferente depois dos 45? Já tinha ajustado o tempo ou ainda estava seguindo protocolos genéricos? Quero saber da sua experiência. Até o próximo vídeo.